Boa tarde, galera, tudo bem? Acho que o Bruno, ele fala SFL, parece que todo mundo sabe o que é, né? Eu presumo que todo mundo sabe o que é o SFL, que é Students for Liberty, que é Estudantes pela Liberdade. É a maior organização estudantil, né, de luta pelas ideias liberais do mundo. E tem o Bruno aqui, que é o nosso grande coordenador regional. Tem outros coordenadores, né, mais de 40, né, pessoas que estão envolvidas diretamente na defesa das ideias da liberdade e são grandes parceiros nossos do ILJ nessa luta, nessa linha de frente. Eu costumo dizer que nós somos a ponta da lança que vai fazer as mudanças que a gente precisa na sociedade. Então, instituições como o Students for Liberty, como o ILJ, que é o Instituto Liberdade e Justiça, o próprio Mises Brasil e vários outros que tem no país, são a linha de frente, ou seja, nós estamos na linha de frente da batalha pelas ideias. Então, o que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, tentar ser o mais conciso possível. Antes da meia-noite, eu acho que dá tempo da gente sair daqui. Eu acho que o Hélio vai ficar com raiva de mim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que eu chamo de... Eu gosto de chamar de a imoralidade do Estado social. Eu não sei se tem alguém aqui que gosta, assim, que defende o Estado social, que acha uma ideia bonita, mas o que a gente vai ver tentar ver um pouquinho agora nessa tarde, início de noite, é como que isso pode se tornar uma coisa imoral. Como que a gente defender o direito social, né? Como que a gente defender o direito de uma pessoa ter acesso, por exemplo, à educação, à saúde, a coisas mínimas, né, que o Estado possa vir a oferecer? Como que isso, de uma certa forma, pode ganhar contornos de imoralidade? E o que a gente vai tentar defender aqui é uma tese de que o Estado, ele diferente do que foi dito para nós, ele não foi criado através de um contrato social. Eu vou falar rapidamente sobre as principais teses que existem sobre a criação do Estado. A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre o Estado qual que é o problema disso? Qual é o problema da gente dizer que o Estado nasceu de um contrato social? E, em segundo lugar, qual que é o perigo da gente ter um Estado-mãe? Eu até me lembrei aqui da Dilmãe, né, porque ela era a personificação, na saudação das mandiocas, enfim, ela era a personificação dessas ideias de que o Estado tem que ser o provedor da vida das pessoas, o Estado tem que controlar a vida das pessoas, o Estado tem que ser aquele grande, né, a grande mãe que vai cuidar de todo mundo. Então, a busca da igualdade social, a distribuição de renda e aquela promessa socialista de um mundo lindo, maravilhoso, utópico, que a gente acha, né, que tem nos livros, né, de socialismo, né, que ficam lá na seção de ficção científica. Quando você vai lá Aliás, eu quero dizer para vocês, quando eu vou na livraria e eu vejo livros de Marx ou de algum socialista, eu pego ele caladinho, vou lá e mudo para a seção de ficção científica ou de espiritualidade. Façam isso, é uma ação bonita, você faz um bem para a humanidade, você coloca Marx no lugar certo. Aliás, quando você fizer isso, tira uma foto, olha aqui, ó, onde eu coloquei Marx, porque é o lugar onde eles deveriam sempre ter ficado, né, no reino da imaginação, dos unicórnios coloridos. Agora, o problema é que quando essas ideias começam a vir para a vida real, aí a gente começa a sofrer isso. Aí esse problema começa a fazer parte da nossa vida, porque a fantasia, enquanto ela está na cabeça de um maluco barbudo e cabeludo, enfim, enquanto ela está na cabeça de um cara com anseios revolucionários, ela é linda. Agora, quando ela vem para a prática, aí você começa a ver o autoritarismo de quem acha que deve usar o Estado para fazer o que eu chamo de bondade com o chapéu dos outros. Não é assim que o Estado faz? O Estado, ele pega o dinheiro do pagador de impostos, inclusive, imposto é roubo, viu? Quero deixar bem claro isso. Você tem um Estado pegando o dinheiro do pagador do imposto,
o que já é um abuso, o que já é uma situação em que a gente está sendo violentado. E esse Estado, ele pega esse dinheiro e fala assim, não, eu sou o Senhor da bondade, eu sou o Senhor dos benefícios que existem aqui. E aí você começa a sentir isso, porque isso afeta a economia. Tem estudantes de economia aqui, não tem? A interferência do Estado na economia através dos impostos, através das ingerências estatais, são um perigo para a humanidade. A maior parte das crises que você acha que são do capitalismo ou que são de alguma outra coisa, são crises fabricadas por pessoas que estão em cargos públicos, alinhadas com capitalistas que ganham dinheiro com aquilo ali, ou seja, o capitalismo de compadres, né? Que a gente viu muito bem hoje aqui no Brasil, né? Com as construtoras, enfim, tudo isso. E a gente tem, eu vou apenas falar rapidamente, porque essa palestra inicialmente ela foi feita para os alunos de Direito de uma faculdade, mas eu acho que é importante vocês entenderem um pouquinho do porquê que a gente está aqui, do porquê que existe o Estado. Em 1651, esse cara aí de barbinha, cabeludo, chamado Hobbes, ele escreveu um livro chamado O Leviatã. Ele partiu de uma tese muito interessante. Ele disse o seguinte, que no estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem fica brigando com todo mundo. Ou seja, se você estiver sozinho, sei lá, num lugar, numa ilha deserta, com o André, por exemplo, lá o André vai querer matar você vai querer matar o André e nada vai resolver essa birra de vocês, a não ser que o Estado venha com um poder absoluto e tome a soberania de vocês e assuma o comando. E promova o quê? A paz. Essa é a tese basicamente de Hobbes. Tem John Locke, que é o meu preferido, obviamente, né, chamado de pai do liberalismo. Ele escreveu 2 livros chamados Tratados sobre o Governo, em 1681. Ele vem com uma tese, eu vou explicar um pouquinho melhor aqui embaixo. E tem o Rousseau, que é mais ou menos quem parte daquela tese do bom selvagem. Os socialistas adoram Rousseau, eles adoram essa ideia de que o homem é uma pessoa boazinha por natureza e que o Estado ele serve apenas para dar vazão a essa bondade que existe naturalmente no homem. E aí, eu vou explicar rapidamente só um pouquinho sobre John Locke e sobre Rousseau para a gente avançar na nossa conversa. John Locke, ele entendia que no estado de natureza o homem era neutro. Ou seja, você, quando está no estado de natureza, você não é bom e nem mal. Você pode fazer coisas boas e pode fazer coisas más. E a existência do Estado para John Locke deveria ser apenas para controlar as pessoas que praticam maldades de forma injustificada. Porque senão, vamos pensar o seguinte, uma pessoa que é muito forte, segundo, né, a teoria de Locke, uma pessoa muito forte, tal, e que tivesse um grupo forte junto com ele, poderia, em tese, barbarizar um grupo fraco, tomar a propriedade deles. E aí, quem que poderia intervir para resolver esses problemas? Para John Locke, a criação de um Estado é com o objetivo de que o Estado não faça nada, a não ser intervir quando houver conflitos. Ora, até é razoável a gente pensar que possa haver um estabelecimento do Estado, enfim, né? Para que ele possa intervir quando há conflitos. Razoável. Mas aí ele tem uma tese também que é interessante. Segundo Locke, a propriedade privada ela já existe no estado de natureza. Ou seja, o homem, no seu estado natural, ele já tem uma noção de que aquilo, por exemplo, algo é meu. Ele não precisa do Estado para garantir isso, para dizer isso, ele não precisa de uma lei para dizer que existe a propriedade privada. Naturalmente, o homem, quando ele se estabelece numa terra, quando ele se estabelece num local, quando ele fabrica ferramentas para si, quando ele faz tudo isso, ele já está fazendo assim, isso é meu. Eu acho que faz sentido, não faz? Você pensar assim que, mesmo a pessoa mais socialista do mundo, aliás, socialistas adoram iPhone, né? Eles adoram iPhone, carro, viajar para Miami para fazer compra, eles adoram isso.
O que mais socialista gosta no mundo é de coisas boas. Quando você vai lá na Venezuela, a gente vai falar um pouquinho deles, o ditador venezuelano, ele anda com as malhas da Nike, ele anda de Ford, aquela caminhonete, né? Como é que chama? Ranger. Ele adora o capitalismo. Aquele que morreu também lá de Cuba também, adorava Adidas. Ele vivia com aquela jaquetinha da Adidas. Rolex. Você vê aqui os sindicalistas brasileiros, eles andam de Rolex, andam de Mercedes. Então eles adoram o capitalismo. Só que eles não gostam daqueles que eles falam que eles estão defendendo, que é os pobres. Então, passa mais um. E Jean-Jacques Rousseau é o cara que teorizou também sobre o contrato social, né? A gente tem essa ideia de que o Estado existe porque houve um contrato social. E ele diz que Jean-Jacques, ele acha que o homem, o bom selvagem, o homem na natureza, ele é essencialmente bom. Aí eu fico pensando, para que então, diabo, você tem que ter um Estado? Se o homem é tão bonzinho, se ele não faz nada de errado, para que tem que ter o Estado? Mas Jean-Jacques Rousseau, ele fez lá, ele criou uma teoria dizendo que haviam 3 fases da humanidade, que era o estado de natureza, o estado de sociedade, que precedia o que ele chama de contrato social. Aí você pensa o seguinte, para ele, na natureza o homem está lá bonzinho. Quando o homem começa a viver em sociedade, o homem começa a ter conflitos, começa a ter algumas coisas, começam a surgir algumas necessidades de que um terceiro ou alguma força maior venha e intervenha. E aí ele vem com essa tese do contrato social também. E detalhe, ele acha que a propriedade é a raiz de todos os males. Eu acho que dessa tese dele aí, na Constituição de 88, veio a propriedade terá o seu caráter social. Porque, já que é a raiz de todos os males, então o Estado tem que intervir na sua propriedade. Ele tem que tomar o que é seu, além dele te roubar através de impostos, ele tem que tomar o que é seu quando ele achar que é conveniente. Então, uma coisa interessante na teoria do Jean-Jacques Rousseau é que ele acha que a soberania popular, ela não deve ser cedida para o Estado, ou seja, a soberania pessoal, você não deve ceder ela para o Estado. Você apenas cria representantes estatais e que vão, de uma certa forma, representar aquilo que você pensa, é o que eles chamam de democracia. Você entende a ênfase no demo? Todo mundo gosta do demo? Eu vejo olhinhos brilhando aqui, vermelhos. Democracia é a palavra-chave. E aí a gente vai para uma dúvida cruel. Quem assinou esse tal de contrato social? Pergunta para o seu avô. Se você ainda tiver tataravô, bisavô, pergunta para eles. Quem foi que assinou o contrato social? A gente ouve falar que houve um contrato social que deu origem ao Estado. E ninguém questiona isso. Eu acho incrível, porque a maioria das faculdades do mundo inteiro, né? E o Rothbard, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui, defende essa tese, que os intelectuais são os maiores responsáveis pela sociedade viver igual gado. Nós vivemos igual gado, a gente acredita que houve um contrato social lá atrás, e na verdade não é isso que aconteceu. A gente vai ver aqui no decorrer dessa palestra, defendendo obviamente a tese de Rothbard lá em Anatomia do Estado, de que o Estado, todos os estados que existem, ou nasceram da expoliação ou da conquista, ou de grupos de interesse mais poderosos que tomaram conta de algum lugar e passaram a cobrar impostos, tributos de outras pessoas. E aí, quem deu autorização para essas pessoas agirem em nosso nome? Você tem uma ilusão, obviamente, fomentada por esses intelectuais, de que a democracia funciona. Quem acredita na democracia? Ninguém. Ele acredita, ele é parlamentar, ele é
é do governo. Quem acredita na democracia? Porque você acredita que a democracia você vai ter pessoas lá te representando. E eu vou dizer o seguinte, eu acredito que existam pessoas dentro da democracia agindo de forma correta. Mas a democracia é um dos maiores meios de você conquistar o poder, de você conquistar uma nação e de você transformar ela num brinquedo, transformar ela num experimento, transformar ela em algo como fizeram na Venezuela aqui do lado. Se você conversar com seu amigo socialista, lá do Facebook, sem brigar, sem um xingar o outro de fascista, o outro xingar o outro de comunista, se você conseguir conversar com ele, ele vai dizer para você que a Venezuela é uma grande democracia. Por que ele vai dizer isso? Porque eles têm eleições. Não é assim? Não é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil? A Dilma foi reeleita através de uma grande fraude. Foi uma grande fraude a reeleição da Dilma. A própria eleição dela, né? Mas a reeleição dela foi mentira sobre mentira, fraude sobre fraude. E aí você acredita que a democracia está garantindo você viver bem. O próximo. E aí a gente começa a entrar no que eu gosto. Esse senhorzinho aqui, chamado Murray Rothbard, ele escreveu um livro chamado Anatomia do Estado. É um livrinho pequeno, qualquer criança consegue ler numa sentada. E ele defende uma tese interessante. Ele defende que o Estado não foi criado por um contrato social. Ele fala que o Estado tem uma origem menos honrosa. E ele diz o seguinte, uma das teses dele: o Estado não é uma entidade altruísta que se opõe ao mercado. A maioria de nós somos doutrinados na escola, na faculdade, em todo quanto é lugar, para achar que a culpa da pobreza no mundo é do capitalismo. Essa é a grande mentira que se inventaram para nós. O capitalismo produz pobres. A história da humanidade prova o contrário. A Revolução Industrial, quando ela aconteceu em 1780, ela tinha mais de 90% da população mundial vivia abaixo da linha de pobreza. E os nobres e ricos que viviam naquela época tinham uma vida muito inferior a nós, em termos de acesso às coisas, acesso a saneamento e tudo mais. Quando a Revolução Industrial começa a avançar, aí as pessoas, tinha crianças trabalhando 15 horas, 20 horas por dia e morrendo nas fábricas. Pois é, só que quando começou a Revolução Industrial, a natalidade infantil diminuiu assustadoramente. E essas crianças que antes morriam de doença no campo, que não tinham o que fazer, que morriam de fome, de repente essas famílias tinham alguma coisa para fazer. Naquela época a humanidade tinha em torno de 1 bilhão de pessoas, hoje tem 7 bilhões. E como que você acha que 7 bilhões de pessoas são alimentadas todos os anos? Como? Um negócio chamado capitalismo. Um negócio chamado produção industrial. Um negócio chamado inovação no campo. As coisas que a gente acha que são demônios e que são ensinados para a gente que são ruins, são as coisas que mantêm a nossa vida. E aí o Murray Rothbard diz, olha, o Estado não é uma entidade altruísta. Na verdade, o Estado ele é uma entidade que usa do seu poder para que pequenos grupos possam ganhar muito dinheiro explorando a nossa vida, explorando a pobreza, explorando as nossas dificuldades e obviamente, desviando o dinheiro do pagador de impostos. E aí eles vêm com aquela conversa fiada, nós somos o Estado. L'État, como é que falaria em francês? O Estado c'est moi, né? L'État c'est moi. O Estado não somos nós. O Estado são eles. A principal tese dos que não gostaram do golpe do Temer é que a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso. Vai abastecer no posto de gasolina e manda colocar na conta dos seus rendimentos que você vai receber das ações da Petrobras. Dá para fazer isso?
Dá para abastecer sem você pagar do seu bolso? Então o petróleo não é seu, o petróleo é deles. Quando eles falam o petróleo é nosso, na verdade é nosso deles. Né? Assim, eles estão dizendo assim, aquela frase retórica, né? E outra coisa que o Rothbard diz é que é o seguinte: o Estado ele consegue ter o monopólio da violência. Hitler foi eleito democraticamente. O que Hitler sacou? Que o Estado ele pode necessariamente desarmar as pessoas, usa a força, traz para si, e ele diz assim, nós é que vamos proteger vocês. Aqui no Brasil tem o tal do Estatuto da Morte, né? O Estatuto da Morte diz o seguinte, que você não pode, para ter porte de arma é uma dificuldade sem fim. Aí, a moça que chega da faculdade à noite sozinha, que pega ônibus, ela não pode se defender, porque o Estado diz para ela que ele vai proteger ela. Aí ela olha para um lado, ela não vê polícia, ela olha para o outro, só vê o poste com a luz apagada, ela olha para o outro, vê o ladrão vindo. O que ela vai fazer? Chamar o Batman, né? O Homem-Aranha. Porque o Estado não te garante nada, ele mente para você dizendo que ele está te protegendo, mas na verdade ele está te tirando o direito de se proteger, através dessa violência chamada monopólio. O Estado é bom em monopólios. E o Rothbard diz o seguinte, que tem duas maneiras só de você adquirir riqueza. Uma é o método econômico, é trabalhar, é acordar cedo mesmo, sabe? Quem já fez isso na vida? Acorda cedo, vai para o trabalho, fica o dia inteiro lá aguentando, ou monta uma empresa, paga imposto, paga... Não é assim? Aí você trabalha, aí no final do mês, ou sei lá, conforme o combinado, você vai receber alguma riqueza daquilo que você criou, daquilo que você produziu. É o método econômico. Você tem um produto, ou um serviço, ou o seu tempo, que interessa a alguém, ou um grupo de pessoas. E isso te gera o quê? Riqueza, não é? E o que o Estado faz? É o método político. Me elejam, eu vou cuidar de vocês, vocês são lindos, vocês são o povo que eu amo. E na verdade, o Estado, o que ele faz? Ele acaba sendo cooptado pelas piores pessoas da sociedade, com algumas e poucas raras exceções. Existem pessoas agora querendo se envolver com a política, inclusive eu falo o seguinte, tem libertário que tem pavor, né, de política, eu também tenho, mas se você não se envolver com política, alguém vai fazer isso. E infelizmente a nossa vida é governada pela política, pelo Estado. Se a gente não tiver pessoas também lá pensando em diminuir o tamanho do Estado, em fazer com que o Estado seja menos feroz, a gente nunca vai acabar com esse ciclo vicioso. Talvez um dia quebre, né? Aí vem uma revolução, um meteoro cai na Terra, a gente é extinto igual os dinossauros. Alguma coisa pode acontecer no meio do caminho, mas o método hoje possível, real, é com que pessoas que tenham ideias liberais, ou até libertárias, lá nos Estados Unidos não tem um partido libertário, tem na Alemanha, tem em outros lugares, pessoas que defendem as nossas ideias pela via política. O próprio Bastiat, ele era um deputado. Aqui está o André, que é o presidente do Clube Bastiat, que é um grande parceiro nosso também, é um parceiro do evento. Obrigado, viu, André? O Clube Bastiat, ano passado a gente fez um evento grande aqui também, né, que foi a vinda do David Friedman, e eu quero deixar aqui bem claro que foi fundamental o apoio deles, principalmente do André, que foi o cara que acompanhou o David e ajudou aí a organizar tudo. Então, se você olhar, o Estado, o que ele faz através dos intelectuais? Ele faz uma cooptação das mentes, das almas. No curso de Direito, então, quem faz Direito aqui? O advogado. O curso de Direito é estatolatria pura, não é? É você acreditar que o Estado é o grande provedor, que as leis são inquestionáveis, que tudo é muito lindo, que o Estado sabe o que está fazendo. E, na verdade, não é assim. E Rothbard, ele diz o seguinte,
O Estado nunca foi criado por um contrato social. Ele sempre nasceu da conquista e da exploração. Passa mais um. E aí, a gente começa a entrar na seguinte seara. O curso de Direito, ele ensina isso. Sabe aqueles pressupostos que eu chamo de pressupostos imorais? Recheado de frases de efeito. Você defende uma coisa, você fala assim, mas se não tivesse o Estado, quem vai construir isso aqui? Como é que ia ser e tal? Como se as pessoas não pudessem se organizar e fazer, né? Imagina que você mora num bairro que está todo esburacado. Alguém aqui tem que passar por ruas esburacadas? Eu passo todos os dias. Aí o senhor prefeito, por algum motivo, ele não tem dinheiro para arrumar aquilo ali, ou ele não tem condição, ou ele não está nem aí para você. Imagina que você pudesse juntar a turma do bairro, fazer uma vaquinha e arrumar a rua. Mas aí você fala assim, mas eu já estou pagando IPTU, eu já estou pagando IPVA, eu já estou pagando tudo quanto é coisa. Por que eu ainda tenho que fazer vaquinha para arrumar a minha rua? Agora imagina que você pudesse pegar esse dinheiro que vocês investiram para arrumar a rua, desde que talvez tivesse alguns critérios, e abater no imposto que você deve. Talvez funcionaria melhor, não é? Você tiraria um intermediário do negócio, porque você tem... É fácil de você achar a empresa que faz uma pavimentação e que faz bem feito. Você tem a pessoa que tem o dinheiro, junta as duas pessoas e faz ali um negócio, um combinado, inclusive negocia o preço, porque o Estado não, geralmente tem dificuldade de pagar, às vezes eles superfaturam porque sabe que vai demorar para receber. Você resolve um problema da sua rua de forma rápida, de forma limpa, de forma decente, e não precisou do intermediário. Por que o Estado não deixa isso acontecer? Por que os municípios não deixam isso acontecer? Talvez eles tenham medo de que a gente descubra de que a gente não precisa tanto deles. E de que a gente poderia, de alguma forma, resolver nossos próprios problemas. Não, deixa lá. E aí eles usam mais duas outras frases que tem no curso de Direito. Interesse público e finalidade social. O Che Guevara adorava essa frase da finalidade social. Ele, inclusive, matava as pessoas com uma finalidade bastante social, porque ele tinha um interesse legítimo de que as coisas dessem certo. Ele era um cara que endurecia sem perder a ternura. Olha que herói! Imagina você ter um cara que mata gay, mata todo mundo que se opõe, camponês, e ele não perde a ternura. Você senta com ele, o cara é gente boinha, te trata assim com o maior carinho, depois vai te matar. O Che Guevara adorava isso aqui, finalidade social. Quando você vai fazer uma desapropriação com fins sociais, nem tudo que o Estado faz nesse sentido tem realmente um fim social. Às vezes tem um fim escuso por trás. Quando você coloca isso na lei, ou seja, na Constituição, o Estado, a propriedade terá uma finalidade social, o que você está dizendo para as pessoas? Você está dizendo que a propriedade é sua, o carro é seu, o celular é seu, mas se eu, o governo, achar por bem que não seja mais seu, eu vou apenas dizer, isso tem uma finalidade social. Aí eu invento uma história, eu digo que vai alimentar os velhinhos lá da Vila Vai Quem Quer, enfim, inventa uma história bonita, faço um projeto de lei, eu faço um decreto e tomo a sua propriedade. Isso é imoral. Não tem como ser moral, não tem como defender a moralidade de um Estado social. O Estado social, ele é baseado em pressupostos imorais. Se você chegar numa pessoa hoje e dizer, passa o celular, passa a carteira, isso é o quê? Isso é roubo. Aí se o Estado faz isso, é justiça social? É assim que funciona? O Estado fazendo é justiça social. Eu fazendo, o fulano fazendo, é roubo. E eu vou ser preso, perseguido pelo Estado que quer ter o monopólio da justiça social. É isso? Então, aí, o Hayek, que é um economista muito admirado por nós, que somos liberais, ele escreveu um livro lá atrás chamado Caminho da Servidão.
O Hayek, ele sacou isso há muito tempo atrás, que os estados que são com esse pressuposto de defender direitos sociais, enfim, direito à educação, direito à moradia, direito a não sei o quê, direito a picolé, enfim, os estados que defendem todas essas coisas, eles tendem a ser totalitários, eles tendem a ser absolutistas. O comunismo, o socialismo, eles falam que não deu certo porque nunca fizeram da maneira correta. É o contrário. Lá na Venezuela deu certo porque eles fizeram do jeito certo. Eles expropriaram as propriedades, eles tornaram as empresas como públicas, eles passaram a racionar, a fazer aquele controle de preços, eles começaram a interferir de tal maneira na vida das pessoas, que olha aqui, eles conseguiram um marco em 2017, eles conseguiram resolver o problema da desigualdade social. Quase 90% dos venezuelanos agora estão na mesma classe social. Isso é incrível. Em pouco menos de 10 anos que tem a ditadura na Venezuela, eles conseguiram reduzir as desigualdades sociais. É isso que o socialismo leva as pessoas, as cidades e os estados. Olha aí, 87% da população da Venezuela está vivendo hoje abaixo da linha da pobreza. Igualdade. A igualdade, ela sempre vai por baixo. Quando você tenta colocar as pessoas de forma igualitária, volta lá só um pouquinho. Lava Jato, Petrobras, ainda é incerto. Olha outro resultado aí do socialismo, do Estado grande, do Estado interventor. Você tem a maior companhia de petrolífera do mundo sendo roubada, saqueada de forma desavergonhada por políticos, por pessoas que deveriam estar ali representando a nós. Detalhe, acho que nunca vão descobrir o tamanho real do rombo, porque tem coisas que foram feitas ali que inclusive já devem ter queimado tudo. Você sabe quais são os 2 grandes negócios da humanidade, assim, os melhores negócios considerados pelos empresários? O primeiro melhor negócio do mundo é você ter uma petrolífera bem administrada. É o primeiro, considerado, melhor até do que banco. O dinheiro brota do chão, ouro preto. O segundo melhor negócio do mundo, segundo esses caras, é uma petrolífera mal administrada. Ou seja, o PT e essa turma toda aí, PMDB e toda essa turma aí, eles conseguiram pegar um dos melhores negócios do mundo e jogar no chão. Por causa de quê? Socialismo, coletivismo, escravidão, mentiras e tudo isso que a gente está falando. E o comunismo, diz aí a história, que já matou mais de 120 milhões de pessoas, mais do que o Hitler, mais do que o nazismo. E a gente fica horrorizado quando alguém fala que é nazista, não é? Se alguém falar que Heil Hitler, sou nazista, você vai falar que porra, cara louco é esse? Mas se alguém falar assim, sou comunista, nas federais da vida, ele é aplaudido, ele é colocado em cargos de direção. A federal aqui, que o diga, né? Temos comunistas agora no cargo de direção. Por quê? Porque é bonito falar que é comunista. Mas eles escondem isso aqui, ó, 120 milhões de pessoas, aproximadamente, que foram esmagadas por conta dessas ideias malignas. Pode passar. Eu já estou quase encerrando. Aí dá uma revolta na gente, né? Eu fico revoltado com isso. Eu queria criar uma fazenda. Aquela ilha, né, do libertário lá, né? Eu queria ter a ilha. Pra gente levar a galera toda que produz, a galera que faz acontecer. E a gente poder, assim, sair disso aqui. Isso aqui é insano. O Brasil é um lugar insano. Quem é empresário no Brasil? Quem tenta sobreviver aqui no Brasil vive num mundo insano. Ayn Rand, ela escreveu um livro chamado A Revolta de Atlas, que fala justamente de empresários e pessoas que começaram a se revoltar, começaram a sumir. E eu não vou contar mais, porque senão vocês vão... spoiler, né?
E ela escreveu um negócio interessante. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz, já viram isso? Quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, já viram isso? Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência. Isso não acontece não, né? Mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando você perceber, quem já ouviu falar do foro privilegiado, está entendendo isso, né? Quando você perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em alto sacrifício, então você poderá afirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada. O Brasil é assim? Eu tenho que dizer para vocês que se a gente não conseguir mudar o Brasil esse ano e agora, se a gente não conseguir renovar tudo, se a gente não conseguir fazer algo diferente, se a gente não conseguir fazer com que as ideias da liberdade cheguem em cada um dos cantos do Brasil, a nossa sociedade está condenada. Quem trabalha, como o Marcos aqui trabalha com Bitcoin, sabe que o governo, tudo que o governo quer é botar as mãos em nós. Porque hoje, quando você vai trabalhar com criptomoedas, ele vai falar sobre isso, de uma certa forma você consegue viver um pouco a parte do governo, embora ele vai dizer lá, nas leis vão dizer que você tem que declarar tudo e tal. Aliás, quem declara que tem Bitcoin, desculpa, mas enfim, o governo ele quer botar a mão em você. Daqui a pouco, não é isso? Daqui a pouquinho vai ter uma regulamentação para isso. Daqui a pouco vai ter uma pena fortíssima para quem não falar quantos bitcoins tem. Porque tudo que o governo mais tem medo é de que a gente possa ter liberdade e fazer o que é preciso para a gente sobreviver e para a gente enriquecer. É para isso que o governo trabalha, não é para seu favor. O governo ele não está trabalhando pela causa social, ele está trabalhando para si mesmo. E aí, entra no Bastiat, que escreveu um livro também pequenininho, que é bom de ler, chama Lei. E ele fala da lei como instrumento de iniquidade. O pessoal do direito sabe disso. O legalismo que existe hoje nos cursos de direito, o positivismo exacerbado, aquela certeza de que a lei está certa, não importa se ela está matando gente, se ela está tirando dinheiro da vida, tirando a vida das pessoas. Isso tem que ser combatido. Nós temos que combater aquilo que é iníquo. Bastiat era um cara religioso. E na Bíblia fala também que sobre a lei como instrumento de iniquidade. E eu penso que ele deve ter se baseado, inclusive, nisso. Com ela, os poderes do Estado também são pervertidos. A lei distanciada da sua própria finalidade. Gente, quando você dá um direito social para uma pessoa, esse direito que você dá para uma pessoa é tomado de outra pessoa ou de outro grupo de pessoas. Você sabia disso? O direito não nasce em árvore, não. Quem faz estudo de análise econômica de direito, AED, tem duas perguntas básicas. Tá bom, legal, você quer dar um direito de Bolsa Família. Tá bom, quanto custa e quem vai pagar? São perguntas básicas. Mas a gente não faz essas perguntas. Então, vou encerrando aqui com essa pergunta que não me quer calar. Por que diabos nós precisamos de um Estado liberal? Por que não devemos lutar por um Estado social? Por que não devemos lutar por uma sociedade justa, digna e solidária, como diz a Constituição? Por que eu tenho que lutar para que as pessoas tenham que viver pelo mérito, por aquilo que elas produzem, por aquilo que elas fazem de bem para a humanidade, e não pelo grau de parasitismo que ela tem? Hoje nós temos uma sociedade que beneficia e premia os parasitas, e ela criminaliza quem produz. Um dos maiores desafios da atualidade. Matar, a gente não vai conseguir talvez, mas pelo menos diminuir o Leviatã. O Estado ele tem que ser mínimo.
As pessoas elas têm que ter garantida os seus direitos individuais. Direito social é uma maneira de um político comprar o voto do pobre. Vocês já viram aquela frase que diz assim, que se o porco votasse, o homem do balde sempre seria eleito? É assim que funciona hoje no Brasil. Empreendedores, eles têm que ter liberdade de empreender, e nós estamos amarrados. E um país afundando, um país rico como o nosso, afundando por causa de ideias lindas, maravilhosas, mas que não funcionam. Em nenhum lugar da história deu certo. Não vai ser aqui. Eu brinco que se o socialismo não deu certo na Alemanha, não vai dar certo em mais lugar nenhum. E é isso. Obrigado. Aqui tem meu contato, meu e-mail, meu telefone, quem quiser entrar na nossa página. A gente tem uma página no Facebook, quem não conhece, segue lá, a gente vai estar sempre divulgando as nossas coisas, as nossas atividades. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição.